Olá e obrigada por estar connosco aqui no programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. Olá, Nitsa Mazos. Nitsa, olá. E hoje gostaríamos de falar com o Dr. Lightman acerca de um conceito muito especial, um número especial que aparece em muitos sítios na vida, no geral, especialmente no judaísmo, o número 10. Há muitas coisas à volta deste número que existem à volta destes 10 componentes que juntos fazem uma estrutura completa. E gostávamos de compreender o que é e como pode melhorar a nossa vida, Nitsa. Sim, recentemente temos estado a tentar entender o método da correção, como é que a pessoa se corrige. E o doutor mencionou que é costume trabalharmos em grupos de 10. Mas hoje gostaríamos de elaborar um pouco 10 partes, entender o que é esta estrutura natural. Vemos que existe em muitos lugares. Na Torá temos as 10 pragas, os 10 mandamentos, a Kabbalah fala acerca das 10 sefirot. Sabemos que até temos em matemática o sistema decimal. Nós até nos avaliamos, damos notas, ansiamos sempre pelo 10. O que é este motivo que se repete, que divide as coisas em 10? O que tem de especial o 10? Dr. Lightman, o que é especial acerca do 10 é que é assim que a realidade é construída, de acordo com este número. E a realidade está construída desta forma porque a força superior, que é a força da doação, a luz superior, que criou o desejo, desenvolve o desejo para que seja adequado à luz, para que encaixe nela, em 10 fases. É chamado 4 faces de luz direta, mas quando os abrimos, tornam-se 10. E o 10º nível do desejo, tal como é desenvolvido pela luz de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No último nível, no 10º, este desejo já consegue responder à luz, já compreende o que é comparado com a luz, que são duas coisas opostas, como responder a ela, como realizar as ações, que compreende a sua natureza, compreende a natureza da luz e pode decidir corretamente como examinar, como fazer o escrutínio de quais as ações corretas para responder corretamente e trazer-se até um estado que é completo. O desejo que foi criado pela luz, como que resiste à luz, pela sua natureza, e não quer ser o receptor, não quer apenas receber da luz, mas também quer ter a mesma natureza que a luz tem. E este desejo deseja alcançar um nível que é mais elevado que ele mesmo, que é mais elevado que o lugar de onde teve origem. E para fazer este escrutínio, antes de mais, precisa de um desenvolvimento inicial de 10 fases, que é feito pela luz que criou o desejo, existência a partir da ausência, do nada, que é o nível da raiz, o zero. E quando o desejo alcança o 10º nível, já quer ser como a luz, ou seja, receber tudo da luz, para ser um doador como a luz, e também que a sua doação tenha a mesma forma que a luz tem, ou seja, receber para doar. E então o que deriva deste nível, desse 10º nível, em que o desejo foi desenvolvido pela luz, chamados 10 sefirot de luz direta, ou as 10 sefirot de luz direta, o que recebemos são as 10 sefirot de luz refletida, ou roser em hebraico. O desejo quer operar como a luz.
trabalhar como a luz. E, portanto, as 10 sefirot de Or Yashar, luz direta, revestem-se em 10 sefirot de Or Roser, luz refletida, e há uma compatibilidade entre eles, uma adesão. Ou podemos dizer doação e amor. E, portanto, o número 10 não foi algo que foi determinado ao acaso, por assim ou por alguma ideia, mas foi revelado na natureza destas duas coisas opostas, as únicas coisas que existem na criação, a luz e o desejo, que alcançam do início da criação até ao fim da criação, através do desenvolvimento dos 10 níveis ou das fases de luz direta e da luz refletida. Eu vou tentar explicar o que eu entendo aqui. Eu entendo que a realidade, a natureza, consiste de 10 partes, ou 10 níveis. A natureza. E a natureza criou o desejo do homem, e o desejo do homem também está dividido em 10 fases, que gradualmente se desenvolvem em 10 partes. Portanto, temos a natureza, que consiste em 10 partes, e o desejo humano, que também passa por um desenvolvimento que consiste em 10, 0, 1. Ainda não entendi muito bem o que é que cada fase significa, mas compreendo que o desejo humano provavelmente passou por 10 fases. E então compreendo que quando a pessoa alcança um determinado nível desenvolvimental, quer começar a sentir a perfeição que existe na natureza. Começar a sentir estas 10 partes da natureza, quer tornar-se como a natureza, como estas 10 partes, também quer ser perfeito, e começa a trabalhar com a natureza de uma determinada forma que também ainda não entendi. Dr. Lightman, se não entende as coisas desta forma, isto vai demorar-nos muito tempo. E eu não penso até que vamos ser capazes, nestas conversas, compreender todas estas fases. Certo? Este é um assunto que a sabedoria da Kabbalah fala, tem muitos detalhes, muitas perguntas. Penso que talvez queira entender os princípios do trabalho na dezena, a partir do qual alcançamos um mundo superior. Isto também é muito interessante, mas antes dos princípios gostávamos de entender porque é que tudo está dividido em 10. Eu também gostaria de perguntar sobre aquilo que explicou acerca do número 10. Também eu entendi que está a falar de dois componentes. Dois componentes que são opostos um ao outro. E descreveu a interação entre algo que chama luz e algo que chama o desejo. O que é que são estes dois componentes? Onde é que eles existem? Este processo de que fala, onde ou quando é que eles acontecem? Dr. Lightman, este processo acontece entre estas duas forças, onde o desejo de doar, por um lado, que é primeiro, e o desejo de receber, foi criado pelo desejo de doar. E estas duas forças, estes dois desejos, um desejo é uma força. Estas são as únicas duas forças que operam na realidade. E quando é que tudo isto aconteceu? Outro lado, mas não há quando. O tempo não existe. Peço desculpa, se querem aprofundar a sabedoria da Kabbalah, têm que aceitar tudo o que diz, caso contrário não vai acontecer. Não pode revestir-se numa percepção limitada. Então, ok, não é onde ou quando. Outro lado, podemos dizer que é antes das criaturas serem criadas, antes da criação. Ok, então o que é que acontece antes da criação? Há duas forças, dois desejos, dois quê? Dr. Lightman, antes da criação, existe a força da doação. O que quer dizer a força da doação? Dr. Lightman, a força da doação é o Criador. E é chamado o Criador porque do seu desejo de doar, de dar, de amar, criou a existência a partir da ausência, do nada.
Não estamos a falar de um nível que está anterior a isso, porque não tem nada a ver connosco, de forma alguma. Mas o que estamos a dizer é que nessa força de doação, amor, chamada à luz superior, foi formado um desejo de receber. E o desejo de receber é desenvolvido pela luz. Então estes são os dois. Existe a força inicial, que é a força da doação, que cria, que por causa do seu desejo de dar, cria um desejo de existência a partir da ausência. Dr. Lightman, certo? Então o que é que significa o desejo de receber? Dr. Lightman, o desejo de receber quer dar e o outro quer receber. Ora, então estas são as duas forças que existem antes da criação. Dr. Lightman, não. A criação começa com elas. O desejo de doar e o desejo de receber. Ora, então, anteriormente disse que a natureza oposta destas duas forças cria uma certa interação em 10 fases. Dr. Lightman, certo? E pode explicar isto? E já agora mais uma coisa. Até agora entendo que há duas. Como é que estas duas forças se transformam em 10? Dr. Lightman, não tem nada a ver com estas duas. Estas duas forças continuam a ser duas. Estamos a falar das relações entre elas que desenvolvem, que ao todo alcançam o número 10. Então existe uma relação que se desenvolve entre elas, como resultado da qual alcançamos 10, Dr. Lightman, certo? E porquê 10? Dr. Lightman, a força chamada desejo de receber desenvolve-se porque o desejo de doar doa e o seu desenvolvimento é gradual, assumindo diferentes formas até que alcança a sua forma final, que é a 10ª forma. Ok, então o desenvolvimento gradual do desejo de receber, que eventualmente o leva, como chamar este estado? A última fase do seu desenvolvimento, diz o Dr. Lightman. A última fase do desenvolvimento do desejo de receber é este 10º nível. Dr. Lightman, certo, ok. E então o que é que eu recebo no final? Dr. Lightman, um desejo de receber. Eu tenho um desejo de receber em si próprio, não porque foi criada desta forma, mas porque por si própria quer receber. E recebe e tem deleite na luz superior, onde a força de doação que a criou e que a desenvolve e que a trouxe até esta 10ª fase do seu desenvolvimento e então recebe e tem prazer nisso. Ora, e depois? Dr. Lightman, depois tem a fase B. E o que é a fase B? Dr. Lightman, é uma resposta deste desejo que foi revelado no 10º nível. É a sua resposta a como foi desenvolvido, a como a luz superior o formou, desenvolveu. Agora existe uma resposta. E esta resposta dá origem no desejo de receber, no 10º nível, uma tal resposta que faz uma restrição, não quer receber, porque sente-se oposta à luz superior, à doação. E então, quando para de receber, sente um fenómeno especial, adicional, que se desliga da força da doação, que a torna ainda mais oposta a ela. Porque quando recebia toda a luz e tinha deleite, pelo menos manteve o desejo da força superior, a força da doação. E agora que não quer receber, porque sente vergonha, oposição à força da doação, distância, e portanto posiciona-se num tal estado que não sente confortável, conveniente, não quer receber, e isso é ainda mais egoísta. E portanto decide que a ação correta
pode ser apenas se mantiver o desejo do superior, mas de acordo com o mesmo método do superior, que é para doar. E é possível fazer isto. E, portanto, depois de ter feito uma restrição, decide que a partir deste momento vai receber apenas na condição que através disto vai ser capaz de doar contentamento ao anfitrião, da nossa parte. Ou seja, o anfitrião apenas quer doar, apenas quer dar, mas nós queremos, para a nossa recepção, que seja acompanhada pelo pensamento, pela intenção, que é o meu desejo de também dar ao anfitrião, de ser como eu. E isto é o que tenta fazer. E, portanto, estas ações para com o anfitrião, para com o proprietário, que quer receber a luz superior em pequenas porções e tem prazer disso, e junto com o prazer também atribui este prazer ao anfitrião, porque recebe do anfitrião para lhe dar prazer, tal como um convidado que está ao lado do anfitrião. Nesta medida recebe toda a luz superior, mas com aquilo a que chamamos a intenção de doar. E neste processo, nesta resposta, na parte do desejo de receber, da parte da criatura, também há 10 níveis, 10 fases. Dr. Lightman, não. Isto é tudo muito mais complexo. Aqui podemos dizer que este processo inclui o modelo dos 3 eixos, a descida, o estilhaçamento e a mistura das partes estilhaçadas, e a revelação do ego, a inclinação ao mal que quer receber, embora exista o anfitrião, independentemente do compromisso, quer ter prazer para si próprio e não se preocupa com o anfitrião, com aquele que lhe dá o prazer. Ou seja, existe aqui um processo muito complexo e é tudo necessário para eventualmente trazer essa criatura que foi desenvolvida do alto até a sua 10ª fase, trazê-la à sua forma completa. Ora, que é o quê? É o estado completo é que a criatura receba toda a luz superior que o Criador quer que receba, mas que a receba para doar. Ora, ok. E como é que tudo isto está relacionado com a nossa vida aqui agora? Dr. Lightman, nós fazemos parte deste sistema, estamos dentro deste sistema e temos que o compreender e que o manter. E onde é que nós estamos dentro deste sistema? Somos o desejo de receber, o desejo de doar? Dr. Lightman, no sistema nós somos o desejo de receber, que para já está num estado em que tem que fazer o escrutínio do que é, quem é, qual é o seu estatuto relativamente ao Criador, o que precisa de fazer, e como resultado disso, começamos a concretizar estas ações. Existem aqueles que já começaram há muito tempo, existem aqueles que ainda não começaram, mas gradualmente toda a humanidade, que ao todo é o mesmo desejo de receber que foi criado, precisa de alcançar a ação de doação a todos os outros, até que todos alcançarem a doação à luz superior. Ok, outra pergunta. Por que que o número 10 é usado para expressar algo completo e perfeito? Dr. Lightman, porque no fundo nós, as criaturas, temos de responder ao desenvolvimento das 10 fases que a luz superior realizou em nós. Novamente, por favor. Dr. Lightman, porque o desenvolvimento da atitude, do desejo de doar do Criador para conosco, passa por estas 10 faces,
através das quais ele revelou a sua atitude para conosco. Portanto, nós também desenvolvemos e construímos a nossa atitude para com ele nestas 10 fases. E estas 10 fases de que falamos é algo que experienciamos, que estamos a passar hoje, não é algo que fala de, sei lá, no livro da Torá. É algo que nos acontece na nossa vida do dia a dia. Então, como é que nós vemos isto na nossa vida? Dr. Lightman, depende do que quer dizer por nós. Há pessoas que vivem no nível animal, onde o seu único propósito e intenção é como viver esta vida da maneira mais confortável possível. E este nível na sabedoria da Kabbalah é chamado nível animal, porque o inanimado, vegetativo e o animal, sendo o animal o terceiro nível do desenvolvimento egoísta, o nível maior do desenvolvimento egoísta é a preocupação com o seu próprio benefício. E, portanto, nisso, ao nível animal é que a pessoa passa por um determinado processo, mas não está consciente dele. Ou seja, a falta de consciência ou escrutínio sobre aquilo pelo qual estamos a passar. Ou seja, estas perguntas que não despertam determinam que a pessoa está no nível animal. Doutor Leitman, sim, é como um animal. Como é que nós somos diferentes dos animais? Que exploramos a natureza ainda mais e uns aos outros ainda mais para nos beneficiarmos. Então, a pessoa que não faz estas perguntas ainda passa por estas 10 fases? Dr. Leitman, não. Está apenas no tempo da preparação. Ainda precisa de compreender que toda a sua vida está cheia de sofrimento, porque é oposto ao processo que ainda tem de acontecer, que como beneficiar-se, e em vez de corrigir a sua natureza para que através da doação aos outros seja capaz de doar ao Criador. Ora, ok, a Kabbalah fala de 10 Sefirot. Até agora explicou o número 10, eu compreendo que é o resultado de algum processo que acontece no cerne da criação e que tem a ver com o desenvolvimento da criatura. Agora, o que são as 10 Sefirot? Dr. Leitman, as 10 Sefirot são 10 desejos que existem numa conexão mútua entre eles, onde cada desejo concretiza o seu papel específico da sua própria natureza, preocupação, doação para com os outros desejos, e então entre eles existe uma conexão especial chamada 10 ou as 10 Sefirot, e então entre eles desenvolve-se um desejo mútuo que se começa a formar, que é chamado um vaso para a revelação do Criador dentro dele. E este desejo mútuo é o culminar do seu desenvolvimento. Ora, Sefirah, o que significa? Dr. Leitman, vem da palavra sapir, que significa iluminar. Que o desejo de receber, que quer doar, que quer ser como o doador, realiza diferentes correções em si próprio para que possa receber, e então a sua recepção é igual, digamos desta forma, ao doador, que é semelhante ao doador, e portanto ilumina. Como a luz em si próprio torna-se a origem do prazer aos outros e ao Criador. Bem, então isso é um desejo de receber que se corrigiu e que se tornou como o desejo de doar, do outro lado, certo? Mas claro que é a luz que ilumina nele, não porque ele próprio se ilumina, mas como quer doar a luz através dele para os outros e para o Criador, isso significa que ilumina. Ora, então porque é que são precisos 10 e não 1? Dr. Leitman, porque nós temos que inverter o desejo egoísta que existe em cada um de nós para que seja em forma de doação. E para isto precisamos de um apoio mútuo, que apenas se conectarmos desta forma entre nós, tal como as 10 Sefirot de luz direta,
se nos posicionarmos tal como o sistema de 10 Sefirot de luz refletida, ou rosea, através disto podemos revestir-nos nas 10 Sefirot de Or Yashar, luz direta, para receber deles, integrar-nos com eles e alcançar a adesão com o Criador. Se puder explicar isto de forma mais simples, porque eu não percebi exatamente. Aquilo que eu não entendo é que temos que conectar, apoiar-nos mutuamente. Esta conexão tem que ser entre 10 pessoas, Dr. Aitken, certo? E se conectarem corretamente e se apoiarem, criam uma estrutura chamada 10 Sefirot, Dr. Lightman, certo? Ou então um vaso, um Kli, ou seja, o vaso mútuo para a recepção do Criador, Dr. Lightman, certo? Então precisam de ser 10. Eu, Ora, nunca poderei ser isso, Dr. Lightman, nunca. Apenas na conexão de 10. Ok, certo? Então, um grupo de 10 pessoas que começa a trabalhar de acordo com o método da sabedoria da Kabbalah são bem-sucedidos e tornam-se 10 Sefirot. O que é que eles sentem que os outros não sentem neste momento, Dr. Lightman? Sentem a força superior que os preenche, porque eles, entre eles, realizam ações de doação, tal como a força superior realiza para com eles, e através desta doação mútua que desenvolveram entre eles, tornam-se uma força de doação, o desejo de doar da sua parte. E neste desejo de doar a todos os amigos e ao Criador, o Criador revela-se. A força superior da doação, porque se tornam semelhantes um ao outro, e na espiritualidade tudo é determinado pela equivalência de forma. O Rani disse-me que Sefirah vem da palavra sapir, iluminar. Algo ilumina neles? Dr. Lightman, a luz superior, o Criador reveste-se neles, e este revestimento do Criador nas criaturas que estão corretamente organizadas entre elas é chamada a luz superior ou uma iluminação. Torna-se a iluminação da divindade, porque agora são chamados divindade, Shekhinah, o lugar onde o Criador, o Shochen, habita. Ok, voltando à primeira pergunta, e porquê 10? Dr. Lightman, porque a luz superior, o desejo de doar, que opera na criatura, o desejo de receber, desenvolve-os em 10 níveis, 10 fases, em que essa 10ª fase a criatura sente que realmente quer a superior, quer completamente, em todas as suas formas e feitios, e este é o seu único desejo, não vem da luz, e isto é o que lhe permite começar a desenvolver, Dr. Lightman, certo? Muito obrigada, Dr. Lightman, obrigada, Nitz, obrigada por estar connosco, até à próxima, tudo melhor.